realidade do que a imaginação. Tanto o nosso subconsciente apenas reage em função daquilo para o que está programado. Então, por isso é que nós vemos que, perante uma determinada circunstância, se, por exemplo, de repente aparece aqui uma cobra, todos nós teremos reações diferentes. Uns ficarão estáticos, outros irão saltar pelas janelas, outros tentarão matar a cobra. Mas isto não é feito de forma consciente. É o subconsciente, perante um perigo, ele reage conforme está programado. E esta programação vem do nosso passado. Por isso é que tudo aquilo que veio da escravatura pode ser entendido como nós reagimos nos dias de hoje. Então, eu depois digo que o fundamento da mentalidade de escravo é o medo. O medo. Nós temos um medo fundamental, que é o medo da morte. O medo da morte é aquele que se exprime no nosso medo de morrer, no nosso medo de envelhecer, no nosso medo de adoecer, no nosso medo de perder um amor, no nosso medo de perder coisas. Este é o medo da morte, que se exprime nestas formas. Mas, por exemplo, os escravos, para além deste medo fundamental, que é inerente a qualquer ser humano, tinham outros, enfrentavam outros 3 medos. Era o medo do castigo, em função de tudo aquilo, de todas as regras que eram arbitrárias, que eram colocadas assim e que podiam ou não ser cumpridas, e podia ser castigado ou não em função de cumprir ou não, porque o escravo não tinha valor. Então havia o medo do castigo. Havia o medo da fome e da escassez, porque aos escravos era apenas dado o essencial para poderem reproduzir-se e poderem ter força para trabalhar. Então o medo permanente de sentir fome, o medo permanente de sentir falta de coisas, falta de vestuário, era este medo da fome e da escassez. E por último, o medo da ira divina, porque a colonização sempre foi acompanhada pela religião. Então, aos escravos era dito e ensinado que aquele sofrimento era para a sua própria saúde e que não deviam reclamar por isso. Porque os negros, para além de serem considerados macacos, também eram a personificação do diabo. De tal maneira que ainda hoje, em algumas comunidades, quando alguém é batizado, em Quimbundo diz Ambatulamuquila, ou seja, foi-lhe cortada a cauda. Ainda é assim. Então, isto fica nas mentes. Portanto, esses 3 medos, mas o medo da morte, é que fundamenta, na verdade, a mentalidade escrava. E como é que isto funcionava? Os escravos, perante as atrocidades e todo o sofrimento que passavam, tinham que desenvolver algumas estratégias. Algumas estratégias para fugirem da dor e do desconforto que a colonização lhes podia causar. E, investigando as escrituras, chego à conclusão que havia 2 estratégias fundamentais que eles utilizavam para isso. Uma era a estratégia que eu chamo da atitude rebelde, que era o desejo de rapidamente saírem da escravatura, fugindo, lutando de alguma maneira. E então, para que se pudessem organizar, eles usavam a clandestinidade. E usavam muito a dissimulação, para que não pudessem ser apanhados. E isto se transmite nos nossos dias, e principalmente de países como o nosso, com os secretismos. Tudo é secreto, tudo é confidencial, ninguém pode saber nada. Então, esta é a mentalidade, efetivamente, da clandestinidade. E isto continua.
Eu às vezes via, quando eu estava na presidência, documentos confidenciais, secretos, restritos, não sei o quê, não sei o quê. Ia ver o conteúdo, distribuição de casas. Tudo assim. Então, mas isto não é voluntário. É alguma coisa que está nas nossas mentes e nós próprios nem sabemos porque é que isto é assim. E estas são a atitude rebelde. Depois eu vou-vos ler um bocadinho de como é que isto hoje se repercute nas nossas vidas. As pessoas que têm este tipo de atitude, ainda hoje, têm grande dificuldade de submeterem à autoridade. São pessoas que aparentemente dizem as coisas de uma maneira, mas realmente fazem outras. A sua principal característica era a dissimulação, são camaleões. Tá? A outra atitude é a atitude submissa. A atitude submissa era daqueles que se acomodavam à situação. Vamos tentar ver como é que aqui o Senhor funciona, vamos engraxar aqui, etc., para ver se pelo menos Ele nos mantém a vida e nos dá algumas regalias. Bom, já sabem o que é isso, né? A bajulação é a principal arma. Mas o objetivo, na verdade, era fugirem àquelas atrocidades. Era como formas de se defender. Só que, e como eu vos expliquei, o nosso subconsciente absorve tudo isto. E quanto mais tempo esta atuação for sendo registrada, é como se estivesse a programar o nosso subconsciente. E as nossas reações vão sendo, não em função do nosso pensamento racional, mas em função daquilo que vem no nosso subconsciente. Então, começamos a compreender por que muitas vezes nós programamos um determinado assunto, agimos em função disto, mas na hora de implementar fazemos tudo exatamente ao contrário. Por quê? Porque nós tomamos as decisões de forma racional. Porém, o resultado das nossas decisões são dirigidas pelos nossos paradigmas, ou seja, por aquilo que estamos programados no subconsciente. Por isso é que nós dizemos, puxa, mas eu programei tão bem isto, mas deu por torto. É que se você for analisar, a um determinado ponto você se desviou completamente. Por quê? Porque há aqui um choque entre a tua mente racional e os teus paradigmas que estão no subconsciente. Então aqui temos, de facto, um grande problema. Então,